Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, eu tenho uma questão aqui a ser levantada que é muito importante que o Brasil saiba. E eu quero, desde já, conclamar a todos os advogados do Brasil, presta atenção no que eu estou falando, todos os advogados do Brasil, para que preste muita atenção no que eu vou falar. Mas muita atenção, eu vou disponibilizar no site e no rodapé do vídeo para baixarem os documentos do que eu vou citar aqui, tá certo? Então, isso é muito importante para a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, vamos lá. Bom, eu fiz um apanhado de alguns vídeos e eu falei sobre a existência da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela foi criada pelo decreto 19.408, de 18 de novembro de 1930, no governo de Getúlio Vargas, no artigo 17. O artigo 17, então, criou a Ordem dos Advogados. Fica criada a Ordem dos Advogados Brasileiros, órgão de disciplina e seleção da classe dos advogados, que se regerá pelos estatutos que forem votados pelo Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, com a colaboração dos institutos dos estados e aprovados pelo governo. Bom, esse artigo 17 ele foi intrujado nesse decreto que reorganizava a Corte de Apelação e dava outras providências. Pois bem, foi criada a Ordem dos Advogados então. Por quê? Num projeto, 2 vezes foi apresentado o projeto à Câmara Federal, no Rio de Janeiro, e 2 vezes a Câmara rejeitou a criação da Ordem dos Advogados, porque já existia o Instituto dos Advogados Brasileiros, tá certo? Então ela rejeitou. E aí Oswaldo Aranha, com o compromisso que tinha com os políticos, ele intrujou o jabuti, que é o artigo 17, dentro deste decreto número 19.408, 18 de novembro de 1930. No artigo 17, ele colocou lá, que não tem nada a ver esse artigo com os demais artigos, porque se tratava de a reorganização da Corte de Apelação no Brasil, tá certo? Então, é composto de 20 artigos que falam da Corte de Apelação. E o 17 não tem nada a ver. Então, mas foi criada a Ordem dos Advogados. Está aqui. Bom, esse é o primeiro passo. Aí, passou-se o tempo e numa guerra, aí já é uma guerra política. Numa guerra política, em 1990, foi criado o Foro de São Paulo, né? Foi criado o Foro de São Paulo, em 1990. E algumas personalidades estavam dentro desse Foro de São Paulo. Eu já falei alguns nomes, mas, por exemplo, vou citar aqui alguns que estavam no foro, na criação do Foro de São Paulo. O Hélio Bicudo, o Paulo Bernardo, deputados federais, né? José Disseu, Inocêncio de Oliveira, deixa eu ver mais aqui, quem aqui, Ciro Nogueira, Raul Belém, Prisco Viana, José Genuíno, né? Luiz Carlos Santos, deixa eu ver mais aqui, Nilson Gibson, Paz Landim, deixa eu ver mais aqui, Aldo Rebelo, que é do PCdoB, conhecido, comunista brasileiro, Benedita da Silva, Miguel Arraes, Valdir Pires, entre outros, né? Então, eles criaram então o Foro de São Paulo, junto com o Fidel Castro e com o Lula. Foi criado o Foro de São Paulo. Legal. Aí, o que acontece? Com a criação do Foro de São Paulo, em 1990, então começou uma queda de braço com a criação do Foro de São Paulo, com o Itamar Franco e o Collor. Tá? O Collor era o presidente na época. E aí o Collor, numa canetada, ele criou o decreto número 11, de 18 de janeiro de 1991. E esse decreto ele extinguiu, ele acabou com qual decreto? Com o 19.408. Ele revogou o decreto, tá certo? Então, o decreto número 11 de 18 de janeiro de 91 revogou o decreto 19.408 de 18 de novembro de 1930, feito pelo governo Getúlio Vargas. Bom, revogado no seu anexo 4, né? Está revogado então a Ordem dos Advogados. Ou seja, a partir do dia 18 de janeiro de 1991, a ordem deixou de existir legalmente, não tem personalidade jurídica.
Ok? Presta bem atenção, doutores e doutoras, presta bem atenção no que eu estou falando. Feito isso, a Ordem dos Advogados passou a ser eminentemente comunista, porque ela começou a fazer o quê? A dar um suporte jurídico para o Foro de São Paulo, para os governos que vieram de 1985 para cá. Ela deixou de ter aquela essência que tinha no começo, uma ordem exemplar e que estava a serviço do povo brasileiro. Pois bem, aí nós tiramos então uma certidão para ver se realmente ela foi dado baixa, porque já que ela não existe, tem que ser dado baixa. Essa criação da Ordem dos Advogados, com a criação, ela passou a ser uma autarquia federal. Com a revogação, ela não passou a ser nada. Tá certo? Então ela deixou de existir no mundo jurídico. Ela não tem personalidade jurídica. Hoje ainda, ela não tem personalidade jurídica. Bom, se não tem na questão da autarquia federal, então vamos ver se ela tem na vida privada. Porque a personalidade jurídica ela é privada ou pública. Aí vamos ver na vida privada. Na vida privada, nós temos uma certidão aqui do dia 11 de abril de 2019. Aqui, de 2019, tá certo? Aí. De 2019, e ela falou, a Ordem dos Advogados tal, e ela fala o quê? Não consta, tá certo? Não consta registro de pessoas jurídicas da Ordem dos Advogados do Brasil. Brasília, 11 de abril de 2019. Pois bem. Então, eu quero que você entenda bem a coisa, olha. Ela foi criada pelo decreto 19.408. Foi revogada pelo decreto número 11, de 18 de janeiro de 1991. Portanto, ela não existe juridicamente. Ou seja, não é privada e não é pública. Deixou de existir legalmente. Mas aí ocorre o seguinte, o que aconteceu? Eu fui buscar uma outra coisa aqui interessante. Eu vou passar passo a passo aqui. Fica um pouquinho longo o vídeo, mas é importante para todos os advogados do Brasil. Nós queremos que vocês pesquisem o que eu estou falando. Querendo os senhores advogados, pesquisem o que eu estou falando. Não adianta ficar bravo comigo. Não adianta ficar bravo comigo. A Ordem dos Advogados está extinta. Tá certo? Você tem que ficar bravo com as autoridades. E dentre elas, a Receita Federal. A Receita Federal. Está aqui, ó. A Receita Federal. Tá certo? Então, o que acontece? Eu peguei aqui o CNPJ de todas as seções das seccionais do Brasil. De todas. Então eu vou pegar aqui vou começar aqui pelo Amazonas, por exemplo. Amazonas. Ela tirou o CNPJ dia 2 de 1 de 1978. Ela existia. Em 78 ela existia. E ela tirou como autarquia federal. Exatamente, ela existia. Então, olha, a seção do Amazonas tirou, e vocês vão ver no filme, vai passar aí, para vocês pararem, e depois vou colocar disponível para vocês verem os documentos, né? Então, dia 2 de janeiro de 78, ela era uma autarquia federal, ela existia, está aqui. Aí, nós temos aqui uma outra, que é a subseção de Alagoas. Ela foi criada, foi dada entrada na Receita Federal, para o CNPJ, dia 5 de dezembro de 1985. Ela existia como autarquia federal, mas eles tiraram como privada, associação privada. Cadê? Deixa eu ver aqui. Associação privada, ó, associação aqui, né? Associação privada. Olha lá. Tá certo? Bom, é autarquia ou é privada? É público ou é privado? Essa é a primeira coisa. Então está aqui. Agora, o interessante de tudo isso é que essa de Alagoas, essa CNPJ está inapta. Inapta. Por omissão de declarações. Inapta. Cadê? Deixa eu ver aqui. Inapta está aqui, tá vendo aí? Aqui, inapta, né? Inapta. Por omissão de declarações do imposto de renda. Tá certo? Olha lá, inapta. Né? Então, nós temos então dois tipos de CNPJ. Nós temos a autarquia e temos agora a autarquia do Amazonas e de Alagoas privada. Mas vamos mais além.
Nós temos aqui o do Amapá. O do Amapá foi tirado no dia 25 de 5 de 79, era autarquia federal, e saiu como autarquia federal. Tá certo? Da seção do Amapá. Tá aqui, ó. Vocês vão ter acesso a tudo isso aqui. Está lá disponibilizado no site. Da Bahia. Da Bahia, ela tirou no dia 21 de julho de 76. Existia. Em 76 ela existia. Em 91 para cá que ela não existe mais. Autarquia federal. Certíssimo. Certíssimo. Porque era autarquia federal. Depois nós temos aqui do Ceará, seção do Ceará. Foi tirado em 2 de 2 de 72. Existia como autarquia federal, mas ela tirou como associação privada. Aqui, ó. Associação privada. Viu aí? Ou é privado ou é público. Mas vamos um pouquinho para frente. Nós temos aqui ainda a ordem do Conselho Federal, lá de Brasília, Conselho Federal. E foi tirado no dia 25 de 8 de 1966. Existia. Autarquia Federal. Certíssimo. Autarquia Federal. Ente Federativo da União. A situação cadastral ativa. 24 de 9 de 2005. Perfeito. Depois nós temos aqui do Espírito Santo. Foi tirado no dia 8 de 11 de 79. Existia. Estava legal. Autarquia Federal. Certíssimo. Autarquia Federal. De Goiás. Dia 21 de 6 de 79. Existia como autarquia federal. Só que saiu como associação privada. Certo? Ou é privado ou é público. Do Maranhão. Foi tirado dia 3 de 7 de 81. Existia legalmente. Saiu autarquia federal. Certíssimo. Minas Gerais. Foi tirado no dia 6 de 4 de 78. Existia legalmente. Autarquia federal. Legal. Do Mato Grosso do Sul. Dia 19 de 2 de 79. Existia legalmente. Autarquia federal. Certíssimo. Do Mato Grosso. 16 de 6 de 76. Autarquia federal. Certíssimo. Do Pará. Foi tirado 1 de 4 de 74. Autarquia federal. Certíssimo. Existia. Paraíba. 15 de 4 de 75. A data da entrada do cadastro do CNPJ. Associação privada. Certo? Associação privada. Vou anotando aí. Pernambuco. Tirou no dia 23 de 12 de 71. Existia legalmente. Era autarquia federal. Mas ele colocou associação privada. Tá aí. Associação privada. Tem que mostrar. Do Piauí. 18 de 4 de 77. Existia legalmente como autarquia federal. Certinho. Do Paraná. 14 de 9 de 77. Autarquia federal. Existia. Era legal. Estado do Rio de Janeiro. 27 de 2 de 67. Autarquia federal. Certíssimo. Rio Grande do Norte. 14 de 7 de 78. Autarquia federal. Eles fizeram privada. Ok? Privada. Rondônia. 18 de 2 de 74. Era autarquia federal. Estava legal. Fizeram privada. Tudo isso vai ficar disponibilizado no site. É só baixar. De Roraima. Dia 27 de 8 de 1980. Autarquia federal.
Era autarquia federal. Está com uma associação privada. Tá certo? Do Rio Grande do Sul. 10 de 8 de 71. Período existencial da OAB. Existia. Era uma autarquia federal. Tá certinho aqui. Autarquia federal. Santa Catarina. 22 de 2 de 73. Ela existia como autarquia federal. Tá certo. De Sergipe. 29 de 1 de 76. Ela existia como autarquia federal. Está registrada como tal. Autarquia federal. Tá vendo? Certinho. Seção do Tocantins. 6 de 6 de 89. Ela existia. Autarquia federal. Certinho. Autarquia federal. São Paulo. A maior seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a de São Paulo. São Paulo. Ela tirou no dia 28 de 8 de 75. 75 existia legalmente. Ela tirou como associação privada. Aí. Associação privada. Pois bem. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Tem um fato aqui muito importante. Muito importante. Ora, se ela foi extinta no dia 18 de janeiro de 1991, a Receita Federal está aqui, ó, time da Receita Federal, tá vendo? Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, cadastro da Receita Federal. A Receita Federal, as autoridades da Receita Federal, o superintendente, o delegado, eu não sei quem é que manda nessa pichorra, ele tinha que cancelar todos os CNPJ, todos, porque ela não existe no mundo civil, privado, está aqui, ela não existe. A certidão está aqui, ela não existe no mundo privado. E também não existe no mundo jurídico público. Então tinha que ser cancelado. Esses CNPJs é uma fraude. Presta atenção no que eu estou falando. Isso é uma fraude, porque em 18 de janeiro de 1991, ela deixou de existir, no seu anexo 4, está lá. Deixou de existir. E como é que a Receita Federal, no dia 16 de 10 de 2004, ela faz o quê? Ela faz uma revalidação, validando o quê? Validando o CNPJ. Por exemplo, o de Alagoas, ela está inapta por falta de declaração de imposto de renda. Quando que saiu essa edição? Saiu no dia 22 de 1 de 2019. Está errado. Ela não está inapta. Ela é inexistente. Tem que ser cancelado. Todo o CNPJ deles tem que ser cancelado. Por quê? Porque está fora do prazo. Que prazo é esse? 1991 é a data fatal do falecimento, do morrimento, do sepultamento, do que mais? Da extinção da Ordem dos Advogados. Então, não haveria e não há nenhuma razão para que a Receita Federal do Brasil, a Fazenda Federal do Brasil, permitisse esse tipo de aberração. Você veja que aqui tem um CNPJ que é autarquia federal e outros é o quê? Associação privada. Então, tem que se descobrir o que essa ordem de advogado quer realmente. Ela quer ser privada ou quer ser pública? Bom, ela não é nenhuma nem outra. Ela continua existindo. Ok? Ela não pode, por exemplo, essa ordem de advogado de Alagoas, ela está inapta. Ela não pode servir. Ela não pode dar nota fiscal, não pode dar recibo, não pode fazer nada, porque ela não existe. A ordem em si não existe. E sem as declarações, ela muito menos. Agora veja que ela recebe dinheiro do governo federal, recebe dinheiro do governo estadual, porque existe a defensoria. É um convênio que tem com a ordem dos advogados. Então ela não poderia jamais estar recebendo. Por quê? Porque ela está inapta perante o quê? Perante a Receita Federal. Suponhamos que ela estivesse existindo, como não existe mais. Como eu já mostrei que não existe mais. Mas ela continuou com a fraude. Isso é uma fraude, continuou com a fraude. Bom, passado isso aí isso foi em 91. 90 foi criado o Foro de São Paulo, em 91 foi extinto a Ordem dos Advogados, e em 92 foi enviado um projeto para a Câmara Federal
que aparece lá achei aqui, ó. Isso aqui é de uma empresa privada. Tá vendo? De uma empresa privada. Ela está inapta, porque deixou de entregar a declaração de imposto de renda. Ela está inapta desde o dia 19 de 12 de 2018. Vocês vão ver também na documentação. Então, o que ocorre? Esta empresa é uma empresa jornalística. Ela não pode prestar serviço público, porque o CNPJ dela está inválido, está inapto. Ora, se a empresa privada, ela padece e paga o ônus de estar indevidamente no mundo jurídico, agora, por que a Ordem dos Advogados, sendo extinta, e continua com o CNPJ fora de ordem, porque um aparece com autárquico, outro aparece com privado, e continua fazendo o quê? Prestando serviço, dando serviços ao poder público. Isso é crime. Isso é crime. Crime de lesa pátria. Bom, então, olha, foi criada em 1930, pelo decreto 19.408, de 18 de novembro de 1930. Ela foi extinta pelo decreto número 11, de 18 de janeiro de 1991. E em junho foi criado, de 1990, foi criado o Foro de São Paulo. Veja, uma coisa, sequência. Em 1992, foi enviado para a Câmara Federal um projeto de lei 2938. 2938. Tá? Então, esse projeto de lei, ele tinha como relator o deputado federal Nelson Jobim. Aqui, ó. Nelson Jobim. Tá lá, deputado federal Nelson Jobim. Em 92. Bom, junho de 92. Aí o que ocorre? Desse projeto de lei, ele, segundo a documentação, todo o dossiê que eu tenho também, vou disponibilizar também, esse dossiê que eu tenho, está lá esse projeto 2938, é um projeto que trata da criação do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que estava substituindo o antigo Estatuto de 4.215, de 63. E aí, o que ocorreu? Esse projeto de lei foi apresentado na Câmara. Segundo consta, foi apresentado pelo deputado Luiz Guimarães. Mentira, não foi apresentado por ele. Por que não foi apresentado por ele? Porque toda a documentação da tramitação, ela ocorreu no nome da interessada. Quem era a interessada mesmo? A Ordem dos Advogados do Brasil. Está aqui. Todo o projeto de lei, está vendo? Projeto de lei do Estatuto, criado pela Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal. Então, foi o Conselho Federal que apresentou. Quem são esses aqui? Os conselheiros que apresentaram o projeto na Câmara Federal. E aí começou a tramitação desse projeto de lei 2938. Está me entendendo? E aí o que aconteceu? Por ser a criação de um estatuto, de uma suposta autarquia, porque ela já não existia mais, em 92 já não existia mais. Ela andou a galope lá. Ela foi criada dentro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pelo artigo 24, inciso 2 do Regimento Interno da Câmara Federal. E aí começou a tramitação desse processo, desse projeto. Por ser direito fundamental, ela teria que ser votada nas duas casas, na Câmara Federal e depois no Senado. Tá certo? E ela somente foi votada na comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ela não foi levada a plenário, foi somente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação que votou e aprovou o projeto de lei, que se tornou o quê? A Lei 8.906 de 94. Então, veja, ela não foi levada a plenário. Nós tentamos buscar as notas taquígrafas, que é onde registra a presença dos deputados no plenário. Não existe. Por quê? Porque não teve plenário para votar esta Lei 8.906, que é do Estatuto da Ordem dos Advogados. Entendeu bem? Está bem entendido agora? É uma fraude. É uma fraude. Então, as pessoas
As pessoas que tiveram presente, que eu falei aqui no comecinho, que faziam parte, é muito papel aqui, vocês me desculpem, muito papel está aqui. Eu falei aqui da relação dos fundadores do Foro de São Paulo. Esses mesmos fundadores do Foro de São Paulo são da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Federal. São as mesmas figuras. As mesmas figuras. Tá certo? As mesmas figuras. Então, esse pessoal aqui é que aprovou a lei, que tornou lei a 8.906 de 94. Por se tratar de direito fundamental, teria o mínimo 10 anos para numa casa e na outra casa, para ser aprovado. No mínimo 10 anos. Esta lei foi aprovada em 25 meses, a toque de caixa, ou a galope. Tá? Bom, aprovado isso aí, aprovada a lei, ela revogou então a lei 4.215, de 63. Pode ver lá, no final dessa lei 8.906, ela revoga essa lei 4.215, que era o antigo Estatuto de 63. Quando pega a carteira dos advogados, você vai ver lá que essa lei, ela está lá. Ela está lá no cabeçalho, está escrito lá, que aquela carteira é emitida conforme a lei 8.906 de 94. A lei é fraude. Essa lei é uma fraude. É uma fraude. O advogado, você, doutor, você está com a carteira falsa no bolso. Você apresenta sua carteirinha vermelha pode ser amarela, pode ser azul, preta, não importa. Ela é uma fraude. E por ser fraude, ser um documento falso, o senhor está portando um documento falso. A sua identidade é falsa ideologia. É falsa. Ela não existe, tá bom? Bom, mas aí, o que ocorre? Interessante como é que é as coisas, né? Aí a Confederação Nacional da Indústria, ela entrou no STF arguindo a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 24 da Lei 8.906 de 94. Essa que foi aprovada só na comissão, somente na comissão, tá certo? E aí ela entrou lá e diz que essa lei era inconstitucional. Bom, daí até é normal, certo? Em 2004 isso. E essa ADI 11.094-4. Pode anotar aí, depois você pega lá para conferir. Aí o Supremo Tribunal Federal, em 2004, julgou procedente que aquela lei, naquele parágrafo lá, o 3º do artigo 24, realmente é inconstitucional. Tá certo? Legal. Bom, aí o que acontece? Quem participou da votação dessa lei, dessa ADI 11.94.4? Maurício Correia, Sepúlveda Pertence, Carlos Aires Brito, Carmen Lúcia Antunes Rocha, Ellen Grace, Marco Aurélio, César Peluso, Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski. Adivinha quem era o presidente? Não consegue adivinhar? Lógico que não. Você não está com o documento na mão, não vai adivinhar. Nelson Jobim. Quem era Nelson Jobim? Era o relator da lei. O relator da lei. Quando foi aprovada lá na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, quando foi aprovado lá, ele era o relator. Nelson Jobim, em 92. Em 92. Dia 29 de junho de 92. Quem era o relator? Nelson Jobim. Aí, ó. Deputado federal Nelson Jobim. Quem era o presidente do STF quando julgou esse artigo, esse parágrafo desse artigo 24 da Ordem dos Advogados como inconstitucional? Nelson Jobim. Puxa vida, eu não sei, sabe? Eu estou com uma cara de idiota. Esse pessoal acha que é de idiota. Não é possível. Doutores, me ajuda. Me ajuda. Eu estou trazendo um assunto há algum tempo, um assunto muito importante. Sabe por quê? Porque a Ordem dos Advogados ela está em todas as cidades do Brasil.
toda a cidade do Brasil, onde tem um foro, onde tem o Poder Judiciário, lá tem uma sala da Ordem dos Advogados. E sem existência legal. Porque a Ordem dos Advogados, pode até que vocês não queiram, mas ela é comparada ao MST, ao PCC, ao Comando Vermelho, né? Por quê? Essas três coisas aí não têm personalidade jurídica. Da mesma forma, a Ordem também não tem. Não tem. Eu estou mostrando os documentos aqui. Agora, doutor, o senhor que é um grande advogado, me ajuda. Vem engrossar esse caldo. Vamos acabar com essa patifaria, vamos acabar com esse troço enganoso. Enganando o senhor. Cobra R$1.000 por ano de anuidade. Você já viu quanto ela arrecada só de anuidade dos advogados no Brasil? Sem contar os exames que ela faz, 3 exames por ano que ela faz para os bacharéis de direito, sem contar os exames. Já viu quanto ela arrecada de dinheiro? A fábula de dinheiro que ela arrecada, e o senhor está sendo enganado, doutor. Agora, pior do que isso, muito pior do que isso, doutor, veja bem, o senhor não tem a liberdade de escolher o seu presidente. Você vota para vereador, você vota para prefeito, para deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da república, mas você não vota para o presidente da Ordem dos Advogados. Que instituição é essa que não existe e você, advogado, não tem a condição de votar? É cerceado de você, advogado, a condição de você votar, escolher o seu presidente, escolhido lá por 62 conselheiros, escolhido, ou seja, escolhido não, é escolhido. Dali nasce o cara, igual nasceu esse Felipe Santa Cruz, aí, tá aí. De onde surgiu isso? Chegou brigando com o presidente da República, chegou brigando com tudo. Não tem moral. Ele não tem moral e a Ordem também não tem, porque ela não existe. Ele representa quem? Não representa ninguém. Porque a Ordem, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, não existe legalmente, conforme eu estou mostrando aqui. Não existe. Vou deixar a documentação no site, o senhor baixa, verifica. Agora vem engrossar. Vamos limpar o nosso Brasil. Nós estamos vivendo um novo clima. Tem uma nova esperança no Brasil. De se colocar coisa no trilho. Tirar o país do lado comunista. Porque a Ordem hoje ela é comunista. A OAB hoje é comunista. Essa Ordem nasceu dentro do Foro de São Paulo. Ela foi extinta, nascida dentro do Foro de São Paulo. Você que dá para o senhor entender agora? Por que o Felipe Santa Cruz está brigando com o presidente da República? Porque o presidente é contra os comunistas, é contra a desgraça que os comunistas fizeram no país. E ele é contra o presidente que é contra essa aberração que se está fazendo com o país. Está todo mundo quebrado no país. E a Ordem dos Advogados recolhendo dinheiro e não presta conta para nenhum tribunal de contas. Não presta conta para ninguém. Não dispõe no Diário Oficial uma prestação de contas. Que entidade é essa? Que não existe juridicamente, não é privada, não é pública, recolhe dinheiro público, não presta conta para ninguém, está advogando só para bandido. Só para bandido. Hoje nós temos uma Ordem dos Advogados que só advoga para bandido. O que está acontecendo com a Ordem dos Advogados? Doutor, o senhor é responsável. O senhor sendo advogado, eu não estou falando do exame na hora, porque muitas vezes se questiona. Não, está falando porque eu sou jornalista. Eu sou jornalista, é diferente. Sou jornalista. Agora, eu fiz direito, e daí? Eu não estou preocupado com o exame da ordem, estou preocupado com a instituição inteira que não existe legalmente. Não existe. Vai eu tentar fazer a uma empresa minha, que é o caso que eu mostrei aqui, eu não posso contratar com o poder público, porque eu não apresentei as declarações de imposto de renda. Então eu não posso contratar com o poder público, quer seja federal, estadual ou municipal. E a Ordem dos Advogados, pior, porque ela não existe. A minha existe. A minha tem registro em cartório, tem registro de associação comercial. Ela existe. Só não foi apresentadas as declarações de imposto de renda de pessoa jurídica. E eu não posso contratar com o poder público. Agora, a ordem, essa ordem, está aqui. Aí. Ela não existe, tem o CNPJ adulterado, parte é autarquia, parte é privada, quer dizer, nem sabe o que está acontecendo.
Quer dizer, é uma verdadeira balbúrdia dentro da Ordem dos Advogados. E o senhor advogado, o senhor pode ajudar. O senhor doutor, o senhor pode ajudar. A senhora doutor, pode ajudar. De que forma? Os documentos vão ficar à sua disposição. Espalhe esse vídeo, compartilhe ele. Compartilhe ele. Vamos tornar isso consciente. Porque mais advogados, muito mais advogados, agora eu quero advogados, eu não quero bacharéis de direito, somente os bacharéis de direito. Eu quero os advogados junto. Eu não estou pedindo muito não, porque você é brasileiro tanto quanto eu. Você tem obrigação tanto quanto a mim. Embora eu seja jornalista, eu tenho obrigação de informar, que é o que estou fazendo agora, o senhor, doutor, tem obrigação por lei, por ser advogado e ter o saber jurídico, de exatamente tirar isso às claras, tirar isso a limpo, exigir das autoridades, exigir da Receita Federal para que acabe com essa bandalheira, com essa fraude. Isso é uma fraude. Isso é uma fraude. Depois, o que se espera mais? Você tem uma lei fraudulenta, uma lei fraude, falsificada, o xing-ling de uma lei que foi feita dentro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e não passou pelo plenário para ser votado. Que lei é essa, doutor? Que lei é essa? Aí o senhor fica bravo comigo. A sua ordem não existe, doutor. A sua ordem não, já existiu, mas não existe mais. E o que existe aí é um trapo. É um trapo, um trapilho, sabe? Um trapilho de um projeto comunista que vive a defender as causas comunistas e socialistas. E pior, doutor, todo tribunal de justiça, seja federal, seja estadual, seja militar, seja eleitoral, seja qual for o tribunal, tudo lá dentro tem um quinto constitucional da Ordem dos Advogados. Veja o prejuízo que esta infeliz, que essa nefasta ordem está fazendo na vida de todos os cidadãos brasileiros. Veja o prejuízo que ela está causando. Isso vai ficar para a história, sabia? Que história? Essa história mal feita, que é acobertada pelas autoridades, que têm obrigação de fazer e não fazem. Prevaricam, se omitem, cometem crime e não fazem. Por que a Receita Federal não cancelou esse monte de CNPJ aqui de uma entidade que não existe? Como é que existe um CNPJ se a entidade não existe legalmente? Isso é crime. Isso é crime. Está aqui todos do Brasil inteiro. Vai ficar disponibilizado no site do Brasil inteiro. E eu acho que nós podemos fazer alguma coisa pelo país. Vamos exigir. Compartilhe o vídeo. Compartilhe esse vídeo. Mostre para as pessoas. Peguem tudo que eu estou falando, vai ficar disponibilizado. E verifiquem. Verifiquem. Mas não me ataquem, não me xinguem. Não me xinguem, não. Eu não tenho culpa, eu não sou fundador da ordem. E também não sou o cara que destruiu a ordem. Eu simplesmente busquei a documentação e estou exibindo a documentação como jornalista. Estou fazendo o meu papel. Tá certo? Então, é simples a coisa. Vamos engrossar esse caldo, doutor e doutoras, no Brasil inteiro. Vamos exigir das autoridades. Você, doutor, que é certo, o senhor que é honesto, o senhor que é decente, o senhor que é um trabalhador, o senhor que sabe quanto custa o pão que o senhor ganha. Não estou dizendo os advogados que são comunistas. Esses não são amigos de ninguém, nem deles mesmo. Essa ajuda nós não queremos deles. Nós queremos de você, doutor, que é de você, doutor e doutora, que são honestos, são decentes, são dignos, são honrados. É isso que nós queremos. Vamos engrossar o cordão, vamos fazer um grande cordão, vamos fazer o quê? Vamos exigir das autoridades para que tomem providência. Embora o dossiê completo está na mão do presidente da República, já chegou na mão dele. Outro vídeo que eu fiz também está na mão dele, explicando. Está na mão do Sérgio Moro, ministro da Justiça. Está na mão de alguns deputados federais. Eles estão apavorados, eles não sabem, de posse do dossiê, eles não sabem o que fazer com o dossiê. Entende o que estou falando agora, doutor? Não é nem ficar bravo comigo, tá bom? Um abraço. E que Deus abençoe o Brasil e abençoe o povo brasileiro e que nos livre dessas facções criminosas.